Seguimos viagem, desta vez em direção ao Alto Tâmega. Seguimos para Boticas, onde o Francisco já nos espera para nos apresentar uma das mais importantes estações castrejas do noroeste peninsular. Aqui vamos encontrar muralha, vestígios, aliás, de muralhas que têm muita história para contar, verdade, Francisco? Cada uma destas pedras conta para recordarmos a história do Castro de Carvalhelhos. O nome não vos é estranho, até porque a nascente das águas é aqui bem pertinho e, por consequência, também as termas de Carvalhelhos. Mas hoje vamos centrar-nos na história deste Castro, que também é denominado por Castelo dos Mouros. Comigo já tenho o Ricardo. Ricardo, obrigado por estar na nossa companhia. E vamos começar por perceber aqui o porquê de Castelo dos Mouros. Então é um castro, é um castelo, o que é isto afinal? Esta designação de Castelo dos Mouros tinha muito a ver com aquilo que as populações à época pensavam ser o desconhecido, a pessoa que viria de outras paragens. E a expressão Mouros tem a ver com isso, porque tanto na paleografia como em todos os registros históricos e escritos aparecem muitas vezes essa expressão. E muitas vezes os castros associados aos castelos, embora a realidade dos castelos seja pois, mais tardia. E esta questão dos mouros tem a ver com o desconhecido. E até com as lendas das mouras. Havia-se uma moura a cantar ou a fiar em determinado sítio. Portanto, a designação de mouros tem precisamente a ver com o desconhecido, com aquilo que não era conhecido, que era um bocadinho, digamos, para lá da realidade. E então usa-se essa expressão. Mas, de facto, a denominação correta, ou pelo menos, digamos, mais historicamente mais aceitável, é a de castro, ou seja, os castros eram povoações, eram as chamadas aldeias pré-romanas, onde as comunidades de recoletores e que já também se preocupavam com a caça, com alguma pecuária, ou seja, as primeiras comunidades que se começaram de facto a fixar a determinados locais, que deixaram de ser nómadas e recoletores para serem pessoas que já se preocupavam com, digamos, com a fixação a uma determinada área. E, de facto, o Castro de Carvalhelhos é um bocadinho como a maioria dos castros. Nós, em Boticas, temos cerca de 30 castros estudados. O Castro de Carvalhelhos, como a maioria deles, localiza-se numa zona alta, para que tivessem, digamos, uma possibilidade de vigilância, de atalaia, funcionando como atalaia, próxima à água, não só para subsistência, mas também para tudo aquilo que era já a preocupação com a exploração de alguns metais. Portanto, digamos que a mineração já começou nessa altura, com a exploração de alguns metais, wolframite, calcitrite, apareceram depois nas escavações mais tarde alguns restos, e de facto o nome de Mouros tem essa componente de encanto e de alguma magia, de alguma coisa oculta que os castros ainda hoje têm. Por isso é que ainda hoje a maior parte dos castros tem lendas associadas. Nós estamos próximos... Este também tem? Este também tem. Nós estamos próximos de uma rocha onde na década de 60 o professor Santos Júnior, que foi um arqueólogo, um antropólogo, ele era ornitólogo, mas era um autodidata, dedicou-se a muitas coisas, estava ligado à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e na altura ele fez escavações aqui durante cerca de 30 anos. As águas de Carvalhelhos, digamos que lhe proporcionaram toda a logística para que ele durante mais ou menos entre a década de 50 e 60 até os anos 80, 80 e muitos, onde ele ainda tinha algumas condições de saúde, fez escavações no Castro. E houve um senhor, o senhor Domingos, que lhe comunicou uma altura, numa das tardes que ele dedicava aqui à exploração no Castro, à escavação, que debaixo deste rochedo haveria um bezerro de ouro. Portanto, e há a lenda do bezerro de ouro, que hoje está escrita e é partilhada em alguns blogs e em alguns sites, ligada ao Castro de Carvalhelhos. O Castro de Carvalhelhos tem uma peculiaridade muito interessante, que é, de facto, ter em termos de imagem, qualquer pessoa que se desloca aqui consegue perceber como é que seria esta comunidade, como é que seria este castro, porque o professor Santos Júnior teve o cuidado de o reconstruir, inclusivamente há uma marca em cimento e está registada à entrada do castro, que daquela parte para cima foi reconstruída, de maneira que, para além do acesso ser muito fácil, porque a estrada é muito boa até aqui, o castro tem, digamos, transmite uma imagem muito simples, muito fácil, até para os nossos trabalhos com as escolas, para a sensibilidade com o património, os miúdos percebem, porque de facto ainda há toda esta reconstrução que ficou da mão do professor Santos Júnior, ficou até aos dias de hoje, consegue-se perceber as casas circulares, as casas retangulares,
a zona onde eles já tinham os seus animais, que vamos ver depois a seguir certamente. O que significa que as pessoas, ao chegar aqui, podem identificar um bocadinho da história que possivelmente não conhecem. Exatamente, porque visualmente o castro transmite logo. A maior parte dos outros castros, como não foram reconstruídos, não transmitem essa imagem, não se consegue visualizar imediatamente o tipo de ambiente que se viveria à época. De maneira que o castro de Carvalheiros tem essa peculiaridade. E para além dessa, tem o facto de estar muito próximo de outro ponto de interesse turístico, que é a Fonte dos Amores, que é aqui não chega a 1 km. E toda esta ligação também à aldeia de Carvalheiros e ao fenómeno que tem cerca de 100 anos, que foi a descoberta das águas de Carvalheiros, que são águas que têm propriedades mineromedicinais e que são subejamente conhecidas. Ricardo, vamos descer um bocadinho. Nós há pouco falávamos que é interessante como antigamente tinham tão pouco e faziam tanto. Nós estamos a falar que este castro é circundado com 3 linhas de muralhas. Sim. E são feitas à base de rocha granítica. Sim. O granito é a rocha predominante aqui na região. Portanto, toda a estrutura do castro é fundamentalmente construída com esse tipo de rochas. Nós estávamos na zona chamada, depois mais tarde, no tempo dos romanos, porque efetivamente estes castros foram praticamente quase todos aculturados e usados e romanizados. Estávamos na zona da Acrópole, chamada zona alta do castro, onde provavelmente estariam as elites, os conselheiros dos líderes, onde viveriam aí, onde permaneceriam aí, e depois tem mais 2 zonas de ocupação. Uma segunda e depois uma terceira já no limite, junto ao rio e na parte mais baixa. Portanto, esta casa, esta habitação que vemos neste momento está entre a segunda e a terceira muralha. Exatamente. Neste segundo nível de ocupação seriam aquele tipo de famílias que provavelmente já teriam a preocupação em ter os seus animais domésticos, aliás, vê-se pequenos anexos junto às casas, digamos, às casas que seriam, na altura, não casas de habitação com o conceito que temos hoje, mas as casas seriam mais um conceito de quarto, de zona para se abrigarem do frio, dos animais e descansarem algum tempo. Porque, de facto, o resto das atividades seriam desenvolvidas em comunidade, em tribo e com o resto da população. E, de facto, nesta segunda zona de ocupação já se verifica a preocupação em eles terem pequenos anexos, pequenas zonas onde teriam os seus animais domésticos e onde já tinham essa ideia de ter o seu animal doméstico, ou mais do que um, para também a autossubsistência, ou seja, já não tinham uma perspectiva só de recoleção, mas já tinham a ideia de começar a produzir, neste caso a pecuária, a dar os primeiros passos na pecuária, depois também a componente da mineração que já referi, e depois mais tarde veio efetivamente a agricultura, quando eles começaram a descer das zonas mais altas para os vales, onde o terreno já permitia arar e lavrar. Quando é que foram as últimas escavações feitas neste castro, Ricardo? Este castro foi escavado entre a década de 50 e a década de 80, 85 pelo professor Santos Júnior. Portanto, digamos que entre 85 e 90 foram as últimas escavações aqui feitas, que perduram até o dia hoje, a reconstrução. O município tem tido cuidado de o manter limpo e visitável, o acesso é bom, portanto e preservado. E é um dos pontos de interesse turísticos do município de Boticas. Ricardo, muitíssimo obrigado por nos relembrar mais uma vez da história deste município. A verdade é que este é um dos castros mais importantes do noroeste peninsular e está classificado como imóvel de interesse público desde 1951.